Olá, eu estou muito feliz de poder participar desse Constitutional Day, a convite do meu querido amigo e colega Nicolas, e fiquei pensando no que eu poderia falar de interessante sobre a Constituição de 88 e relativamente às constituições passadas. Bom, no que diz respeito à Constituição de 88, vindo esse vídeo de alguém que é da área do direito internacional, professor de direito internacional, me parece que o tema mais importante, ainda que batido, ainda que já conhecido, ainda que já muito explorado, é o das relações entre direito interno e direito internacional. Ou seja, se nas hipóteses de conflito entre uma lei interna, fruto do Congresso Nacional, originariamente nascida essa lei do Congresso Nacional, e um tratado internacional que passa pelo Congresso Nacional e se transforma em lei, então, na hipótese de conflito entre lei interna e tratado internacional, evidentemente ratificado, qual deve prevalecer? Então, esse tema do conflito entre as fontes e da relação entre direito interno e direito internacional é um tema muito antigo, é um tema clássico do direito internacional público, mas eu me permito voltar a ele porque há muito desentendimento relativo à posição do Brasil sobre as relações do direito interno e do direito internacional a partir da Constituição de 88. Há muitas posições divergentes, umas advindas dos constitucionalistas e outras dos internacionalistas. E mesmo entre os internacionalistas e entre os constitucionalistas não há um consenso. Pois bem, essa Constituição, e eu estou aqui com a Constituição de 88 comparada com as constituições anteriores, essa é uma Constituição do primado do direito internacional. Isso porque o artigo 5º da Constituição Federal ele passou a ter 3 parágrafos, né? Parágrafo 1º, parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Digamos que o parágrafo 2º e o parágrafo 3º não existiam nas constituições anteriores. O artigo 5º, sim, aquele das garantias fundamentais, sempre esteve presente nas constituições anteriores. Mas os parágrafos, assim como redigidos pelo legislador de 88, eles não estavam. Portanto, o legislador não escreve nada que não tenha sentido, ou não há no texto da Constituição algo que nós possamos descartar, ou que não seja realmente significativo e definidor dos princípios e preceitos da Carta Máxima. Pois essa Constituição de 88, eu não tenho nenhum pudor e nenhum medo de dizer, é uma Constituição do primado do direito internacional. Vejam que o parágrafo 2º do artigo 5º, que é o parágrafo que não estava nas constituições anteriores e que, portanto, se aqui está, é para dizer alguma coisa, ele diz que o direito e as garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Ora, se ele não for, esse parágrafo 2º, claro, no que diz respeito a determinar a prevalência do direito internacional sobre o direito interno, é quase a gente negar o texto constitucional. Porque o que está dizendo esse parágrafo 2º? Está dizendo, primeiro, os tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil, eles fazem parte da interpretação que a gente dá à Constituição. Né? Quando assevera o parágrafo 2º, os direitos e garantias expressos nesta Constituição, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem os decorrentes do regime de princípios por ela adotados, claro, e os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. Então, é como se esse parágrafo 2º, esse parágrafo 2º, ele está dizendo, olha, existe a Constituição Federal, existem os princípios e o regime que decorre desses princípios constitucionais, então existe a Constituição e os princípios que decorrem dela, princípios implícitos e princípios expressos, né? E também os tratados internacionais. Então, esse parágrafo 2º está colocando Constituição Federal e tratados internacionais juntos, no mesmo degrau, no mesmo patamar.
está dizendo, olha, o direito internacional não prevalece sobre o direito interno e tampouco o direito interno prevalece sobre o direito internacional. Ou seja, nós estamos nos referindo a um sistema, né? O direito brasileiro, a ordem jurídica brasileira é um sistema no qual as normas, os princípios, eles se somam, eles se completam e não entram em conflito. Né? O conflito, como dizia Clovis Bevilacqua, o conflito é interno do intérprete, mas nunca é do legislador. A intenção do legislador é a harmonia, a paz na sociedade. Então, eu gostaria de chamar a atenção também para o parágrafo 3º do artigo 5º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, aqui isso já é bastante sabido, né? A prevalência dos tratados de direitos humanos sobre a lei interna e serem eles cláusulas pétreas na medida que se incorporam como emendas à Constituição. E o parágrafo 4º do artigo 5º, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Então, eu gostaria de deixar como mensagem a esse Constitutional Day que a Constituição Federal do Brasil de 88, diferente das demais, deixou claro que o direito brasileiro e o direito internacional, eles estão num mesmo patamar, devem ser interpretados conjuntamente, sem que um prevaleça sobre o outro, sem que um faça escrutínio sobre o outro. Do encontro e não do confronto entre um tratado internacional e uma lei interna nascida do Congresso Nacional, o resultado deve ser o aumento do patrimônio jurídico da pessoa de cujo direito se trata. Portanto, essa é uma Constituição que iguala direito internacional e direito interno.